Bom dia, igreja. Feliz sábado. Mais uma vez, né, Rai? Olha eu aqui, né? Silvana nos deu a missão de estarmos aqui nesta manhã e nós sabiamente obedecemos, né? E quem é sábio obedece, né? Queridos, abre suas Bíblias. Hoje é dia de mordomia e hoje nós vamos falar o texto principal que nós vamos ler, o Salmo 24, verso 1. Abra sua Bíblia aí. O tema hoje é mordomia cristã para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E antes de iniciar e ler o texto bíblico, a mordomia cristã não é apenas dinheiro, mas uma vida inteiramente entregue ao Senhor. A mordomia, eu coloquei alguns pontos aqui que não são os textos da igreja, mas eu coloquei alguns pontos específicos, que é, nós vamos tratar disso, o tempo, os talentos, os tesouros, o corpo, a família e a missão. Esses são os temas que nós vamos estar tratando hoje. Bem? O texto do Salmo 24, verso 1, diz o que é, irmãos? Amém. Vamos falar com Deus. Santo Deus e maravilhoso Pai, obrigado por esta palavra, pela leitura da tua palavra. Que o Senhor possa falar nesta manhã aos nossos corações. E tudo isso, ó Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pronto. Entendemos que tudo é de Deus. Isso é o princípio da mordomia. Entender que tudo é de Deus. E aí tem um textozinho inspirado que diz o seguinte, na Educação, livro Educação, página 57. A vida humana pertence a Deus. Ele a deu, e somente no emprego sábio do tempo, a força e a mente podemos honrá-lo. Vamos lá, nós vamos ler alguns textos bíblicos e também alguns textos inspirados, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 28. Gênesis 1, Gênesis 1, 26 e 28. Quem achou diz amém. Do 26 ao 28. Vai dizer o seguinte: e disse Deus, façamos um homem. Não sei se é o texto mesmo, mas acho que é. 26 a 28. Vai falar sobre Deus nos fez administradores de tudo. Nós vamos entender isso agora, do 26 ao 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme o quê? E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. A igreja 27. O 28 diz, amém. O 28 diz, então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Deus, em sua palavra, nos fez administradores. Você é um mordomo, um administrador de Cristo. Isso tem que estar claro em sua mente. E ele requer dos despenseiros de cada um que se ache fiel. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 2. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 a 2. 1 Coríntios, quem achar diz amém.
Um momentinho. Capítulo 4, verso 1 e 2. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de quem? De Cristo. E despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado o quê? Fiel. Fiel. Então, o que é que Deus quer dos mordomos? E quem são mordomos? Nós. Então, Deus quer de você fidelidade na administração daquilo que Deus lhe deu. Amém? Esse sermão parece que foi assim, bem... parece que foi proposital, mas não foi não, meu irmão. Casou com o tema e casou com o chamado à missão aqui nessa manhã. Porque não sejamos hipócritas, né? Existe um chamado para que essa obra continue. Não é verdade? E cabe os mordomos que estão aqui nessa igreja aceitar o chamado de Deus. Lá na frente nós vamos entender que esse chamado não é opcional, não, Danilo. Não é opcional. Nós enfrentamos em nossas vidas vários problemas, e eu recentemente enfrentei algo terrível que eu precisei tomar algumas decisões. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas isso não é justificativa. Amém? Não é justificativa. Mas nós precisamos se entregar ao Senhor como verdadeiros mordomos de Cristo, administradores. E não é opção. E aí vem aqui a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30. Vamos ler? Verso 14 ao 30, do capítulo 25 de Mateus. Mateus 25. Louvado seja Deus. Mateus 25, dos versículos 14 ao 30. Vamos lá. Eu vou ler o primeiro. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Verso 15. A sua capacidade. 16. 5 talentos a negociar. 17. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daquele servo e fez contas com eles. Verso 20. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. 24 diz: chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste, e atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis que tem o que é teu. Ao que lhe respondeu o Senhor: servo mau e o quê? Aqui preguiçoso. Sábias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joeirei, devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dá-se-lhe-á,
e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem será lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia, né, irmãos? Isso aqui, queridos, é o preço da infidelidade. Não há justificativas. Deus lhe deu talentos, dons. Uns sabem cantar, outros sabem pregar, outros sabem recepcionar, outros sabem evangelizar. Uns é mais forte em uma área, outros mais forte em outra. Mas você tem algo para dar a Deus porque Deus te deu. Porque Deus te entregou isso em suas mãos. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te entregou. A mordomia, no conceito nosso, a mordomia é cooperar com Deus na gestão da vida. E não ouvir a voz de Deus, em guardar os seus princípios e servi-lo a Ele, prestando serviço, é negar a Cristo. É negar a Cristo. Não é uma opção, é uma responsabilidade espiritual servir como mordomo. Não existe nenhum crente, amém, irmãos? Não existe nenhum crente ficar dentro da igreja sem fazer nada. Não existe isso. Não existe nenhum mordomo sem fazer nada. Um mordomo que não faz nada é um mordomo infiel e inútil. É aquele que pegou ali aquelas moedas e guardou. A verdadeira obra, diz a nossa irmã Ellen White, de mordomia é reconhecer o direito de Deus sobre nós e então consagrar-lhes fielmente tudo quanto somos e possuímos. Podemos inventar várias desculpas, mas Deus é aquele que está pronto a ajudar aquele que se dedica, que busca, que quer fazer, que quer ser fiel. O que Deus colocou em minhas mãos? O que Deus colocou em suas mãos? Deus colocou algumas coisas em suas mãos. E uma delas, um conjunto talvez de coisas, seja os dons. Deus também colocou em suas mãos a sua administração, o tempo. Deus também colocou em suas mãos a administração da sua família, da sua saúde. Da sua saúde. E também colocou sob a sua administração os seus bens. Agora nós vamos partir um pouquinho para a mordomia do coração, o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Tem pessoas que parecem que ela é indomável. Ela não consegue se render a alguém dominando a sua vida. Mas se nós não conseguimos entregarmos o nosso coração por completo para que Cristo atue em nossa vida, dificilmente alcançaremos a vida eterna. Tem que haver plenitude na relação entre Deus e os seus servos e os seus mordomos. Em Mateus capítulo 6, nós lemos isso mais cedo na lição, verso 33. Buscai o primeiro o reino de Deus. Leia esse verso aí. Alguém lê esse verso aí? E a sua justiça e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Primeiro está onde? O reino de Deus. O que nós aprendemos hoje na lição de escola sabatina? O que foi que Josué fez? Primeiro ele buscou o reino de Deus. E a vitória é certa, ainda que seja longínqua, ainda que demore, ainda que seja, né, um tempo fora da sua expectativa, mas ela vai acontecer, porque Deus é fiel. E se assim for da vontade de Deus. Mas primeiro eu preciso buscar o reino de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem lê aí pra gente? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora o quê?
se fizeram nova todas as coisas. Então, uma vida nova gera nova gestão. Uma vida nova, ela tem que haver uma nova gestão. Antes de aceitarmos a Cristo, andávamos como, né, o inimigo interferindo na nossa vida, as nossas decisões, o nosso eu, o nosso ego, e a gente ia administrando dessa forma. Quando nós encontramos Cristo, agora Cristo passa a ser o gestor da nossa vida. E quem administra essa gestão em nossa vida? Nós, mordomos. Porque nós passamos a viver a vida conforme a vontade de Deus, que é aquele que faz a gestão da nossa vida. O Senhor não pode aceitar uma entrega dividida. Devemos entregar, essa entrega deve ser toda a Cristo ou nada. Caminho a Cristo, página 44. Não há uma entrega, não pode ter uma entrega dividida. Não existe com Cristo estar em cima do muro. Indecisão, não existe. Ou é adorador ou não é adorador. Ou é servo ou não é servo. Ou é a favor ou é contra, né? Josué tem uma história dessa, né? Agora, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você de forma reflexiva. Jesus é dono de qual parte da sua vida? Ou ele é dono de toda ela? Precisamos refletir nisso. E a mordomia do tempo? E falar sobre isso? Alguém lê Efésios capítulo 5, verso 16. E outro vai para Salmo capítulo 90, verso 12. E aqui nós vamos ter um texto fortíssimo da nossa irmã Ellen White. Quem achou? Efésios 5. Remindo o tempo, aproveitar o tempo. Não podemos deixar o tempo passar sem que possamos aproveitar o tempo para fazer a obra de Deus, de forma sábia. Salmo 90, verso 12, quem lê? Ensinar a contar os dias. Isso aqui é você dar valor ao tempo. Pedir ao Senhor, agora olha o que diz. Um texto que está em Conselho sobre Mordomia, página 174, vai dizer o seguinte: tempo é dinheiro, e muitos estão desperdiçando o precioso tempo que poderia ser usado em trabalho útil, fazendo com suas mãos aquilo que é bom. O Senhor nunca dirá: bem está servo bom e fiel, ao homem que não sujeitar ao máximo esforço as forças físicas, porque Deus lhe tem sido emprestadas, como preciosos talentos, com os quais podem ganhar recursos pelos quais os necessitados podem ser supridos e se podem fazer ofertas a Deus. Aquele que é infiel no tempo, a Pena Inspirada diz que será difícil ouvir: bem está servo bom e fiel. Precisamos aprender, queridos, fazer uma organização devocional, ter uma organização devocional em nossa vida diária. Precisamos organizar o tempo para a família, tempo de qualidade para a família. Às vezes nós se arrumamos bem para o mundo, para as pessoas. Preparamos tempo de qualidade para as pessoas. Fazemos tudo para fora de qualidade, para dentro de casa nós entregamos migalhas. E aqui nós temos que aprender hoje a separar tempo de qualidade para a família. Tempo para a missão. Temos que organizar o tempo para a missão.
evitar desperdício com redes sociais, dentre outras coisas. A rede social tem sido praticamente quase todo mundo que prega fala de rede social, porque para mim é, é algo destrutivo. A rede social é como se fosse uma bomba atômica na vida da humanidade. Não mais poderosa que Cristo, mas ela é muito forte, muito pesada. Pode ser um canal de bênção? Pode sim, claro que pode ser. A tecnologia pode ser um canal de bênção, sim. Nós usamos, a igreja usa, devemos usar, os membros cristãos, os mordomos cristãos devem usar como meio de ferramenta. Mas muito pelo contrário, né? Parece que alguns lá esquecem toda a mordomia cristã e se comporta mais como mordomo do diabo do que como mordomo de Cristo. A verdade é essa. O que não era comum se ver músicas mundanas, né, em perfis cristãos. Eu vou falar de cristão não, porque o mundo lá fora não conhece o que a gente conhece. Eu vou falar de adventista. Em perfis adventistas hoje é muito comum, né? As pessoas botarem músicas mundanas nas suas redes sociais, mas não botam um verso bíblico. O mordomo, ele apresenta ao mundo aquele que é o seu Senhor. É preciso manter a postura de servo de Deus, não é verdade? Mordomia dos talentos. Talentos. Romanos capítulo 12, quem abre a Bíblia aí, vamos nessa? Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. E alguém abre em 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. E alguém abre em 1 Pedro, verso 4, 10. Aqui nós temos alguns textos muito fortes sobre os talentos, viu? Quem achou diz amém? Leia para mim, por gentileza. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, seja firme no ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça a observação. Porque contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Verso 10 do capítulo 4 de 1 Pedro. Aqui já fala sobre o servir uns aos outros, né? Servir uns aos outros. Ajuda, o serviço mútuo, né? Mútuo é todos juntos, mas agora aqui fala do serviço ao próximo. Do servir a Deus. Aqui tem uma citação, alguns textos bem longos, mas é interessante ler. Deus está provando cada pessoa que afirma crer nele. Todos recebemos dons, talentos. O Senhor deu aos homens os seus bens, com os quais deve negociar. Tornou os seus mordomos, colocando em suas mãos dinheiro, casas, terra. Todos esses bens devem ser considerados como pertencendo ao Senhor e destinados ao avanço de sua causa, para a construção de seu reino aqui no mundo. Ao negociarmos com os bens do Senhor, devemos buscar dele a sabedoria a fim de não utilizarmos o seu sagrado encargo para a glorificação de nós mesmos e a condescendência com impulsos egoístas.
O mordomo, ou o montante recebido varia, porém, aqueles que menos receberam, não devemos sentir que, em virtude de terem poucos talentos, nada serão capazes de empreender com eles. Cada cristão é um mordomo de Deus e a quem foram confiados os seus bens. Lembram-se das palavras de Deus. Requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel, como nós lemos em 1 Coríntios. Asseguremos-nos de que não estamos roubando a Deus em um jota sequer, pois muitos se encontram envolvidos nessa questão. Todas as coisas pertencem a Deus. Podem os homens ignorar seus reclamos, enquanto abundantemente serão chamados a prestar contas da sua mordomia. Haverá uma hora que o mordomo vai prestar conta, viu, irmãos? E nessa hora não tem desculpinha. Não tem desculpinha. Porque tudo está registrado, escrito. Estamos vivendo um momento de investigação. Investigação. O juízo de investigação. O mordomo identifica-se com o patrão, aceita responsabilidades de um mordomo e age em lugar do seu dono na casa, fazendo o que ele faria se estivesse presidindo. Os interesses do Senhor tornam-se seus. A posição do mordomo é de dignidade, porque o patrão dele confia. Isso aqui é interessante. Os interesses de Deus passam a ser os seus interesses. Você não pode ficar se posicionando aí com qualquer coisa, né? Rede social, para as pessoas, não pode. Você tem que se posicionar conforme os interesses de Cristo. É necessário dar palpite de alguma coisa? Se for do interesse de Cristo, dê. Mas se não for, pule fora, porque você é um porta-voz celestial. Não pode se envolver em qualquer coisa. Bem? Pois é. Cada membro é chamado a servir. Tem que descobrir os dons. O serviço da igreja na comunidade, nós temos que ter essas ações práticas. E nós temos que ter também aqueles talentos naturais que já temos e talentos espirituais. Buscar os talentos espirituais. Eu vou pular aqui algumas coisas porque nós já estamos chegando no tempo bem já próximo de encerrar. Eu não quero esticar muito, não. Mas eu quero fazer aqui a mordomia da saúde, viu? Vai falar sobre saúde. Queridos, sem essa reforma de saúde, enquanto a igreja não se atentar a fazer essa reforma de saúde, vamos ficar aqui esperando Cristo. Não teremos a capacidade de ouvir a voz de Deus, de compreender as suas verdades bíblicas. O que tem de crente hoje, adventista, que não conhece mais nada sobre seus princípios bíblicos, por exemplo? Sobre os princípios da igreja? Sobre as profecias bíblicas? Por quê? Porque abandonou a saúde. Os princípios de saúde. Vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 a 20, vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa se comportar e viver como templo do Espírito Santo. A saúde é um dos dons mais preciosos que Deus nos deu. É dever nosso preservá-la. Nossa saúde. Ciência do Bom Viver, página 126. Aí diz aqui, mais um texto. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios capítulo 6, versículo 9. A preguiça é pecado, viu, irmãos? Hoje, Silvana testemunhou que venceu as dores, né? Venceu as dores.
Isso é mordomia. A saúde é um grande tesouro, é o mais valioso bem que os mortais podem possuir. A riqueza, a honra ou o saber são comprados demasiado caro quando adquiridos com prejuízo do vigor da saúde. Tá vendo? Conquistar coisas pagando preço com a saúde é considerado demasiadamente caro. Aí ela continua aqui embaixo. Eu vou, esse texto aqui é interessante, parece que ela está falando para os nossos dias de hoje. Como é corriqueiro o hábito de trocar o dia pela noite e noite pelo dia. Muitos jovens dormem profundamente pela manhã, quando deveriam estar levantados, com o tirar matutino dos passarinhos, e está em movimento quando toda a natureza está desperta. Seja a juventude regular no horário de deitar e levantar, ponham em seu coração disciplinarem-se e praticarem leis bem ordenadas. Deus é Deus de ordem e cada jovem tem o dever de observar leis estritas, pois esse procedimento atuará em seu proveito. Olha interessante. Ela fala parecendo que está no dia de hoje, né? Cada dia que passa nós dormimos mais tarde, mais tarde, mais tarde. E aí acordamos desanimado, a juventude também é a mesma coisa. Eu conheço famílias que os filhos passam a noite praticamente acordados e acorda meio-dia para comer e ir para a escola quando consegue ir. Vamos lá. Interessante que o sono Deus fez para reconstruir o nosso corpo, restaurar as células, restaurar o nosso corpo. Precisamos buscar alimentação saudável, sono e descanso, atividade física, abstinência de substâncias destrutivas, como vou falar aqui os básicos, refrigerantes, energéticos, cafeína, dentre outras coisas. Eu não acredito que o crente beba cachaça, né? Não duvido não, mas tem uns crentes aí meio atrapalhados. Mas eu não quero entrar muito nesse ponto. O uso equilibrado do trabalho. Até o trabalho nós temos que ter equilíbrio. Porque o diabo pode usar do trabalho para desviar a gente. Sabe disso? Porque ele sobrecarrega você. O que é que vai sobrar para Deus? Só o bagaço, irmão. Com bagaço não dá para trabalhar, não. Só se no meio do bagaço, você, no meio do bagaço, sentindo lá o bagaço, falar assim: Senhor, me socorre. E para socorrer eu preciso abandonar aqui. A prioridade nos princípios divinos, mordomia dos bens materiais, correr aqui, o dízimo é do Senhor, precisamos devolvê-lo, não roubar ao Senhor, irmãos, honra disso, tanto os bens como as rendas devem ser dizimados, como Abraão, devem dar o dízimo de tudo quanto possui e de tudo quanto recebe. O dízimo fiel é a parte do Senhor. Retê-lo é roubar a Deus. Manuscrito, página 159, está esse texto. Para esse tema, nós precisamos de planejamento financeiro familiar. A Novo Tempo tem lá, não tem? Treinamento financeiro? Tem. A igreja ensina? Ensina. Eu posso dizer que estou inocente? Não. Controle de gastos e prioridades, fidelidade regular e sistemática, oferta para missão, evitar dívidas e consumismo. Isso aqui é o que acaba com a vida do crente. Excesso de dívidas e o autoconsumismo. Mordomia da missão.
e de fazer discípulo, conforme Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. E de estar no imperativo, você tem que ir. As igrejas não conseguem mais evangelizar como evangelizava antes, porque os mordomos de Cristo não querem ir. Crentes que não sabem, nunca deu, outros que já deu não sabem nem mais dar um estudo bíblico, porque não querem cumprir o ID de Jesus e de fazer discípulos. Cada verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário, desejar a todas as nações. Cada verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Cada homem, Cristo deu a sua obra e precisam ser feitos esforços pessoais para salvar os que perecem. O obreiro tem de passar muito tempo em oração secreta, pois essa obra requer grande sabedoria, a ciência de salvar pessoas. Isso aqui você encontra no livro Palavra de Jesus. Às vezes até começa a dar um estudo, mas não ora. Porque não entende que dar um estudo bíblico é uma obra espiritual. E o espiritual nós vencemos com o espiritual. E só vamos alcançar essa vitória com a intervenção de Cristo. E sem a busca, sem a oração incessante para que Cristo salve, não vamos ver resultado. Estou chegando no final, irmãos. Tem uns pontos aqui bem interessantes. E aqui, continuando falando sobre a mordomia da missão, olha que interessante para os que são pais. Há pais e mães que anelam trabalhar em qualquer missão estrangeira. Muitos há que são ativos no serviço cristão fora da família, enquanto para seus próprios filhos são estranhos o Salvador, a sua compaixão. A obra de ganhar os filhos para Cristo, muitos pais confiam ao pastor e ao professor da escola sabatina, porém assim fazendo, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. A educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciência, esforço e toda a vida, diligente e perseverante. Pela negligência desse trabalho, a nós confiado, provamos-nos mordomos infiéis e Deus não a desculpará. O serviço de mordomia, de evangelismo da sua família. Se o pai de família, se a mãe de família negligencia o culto doméstico, o culto familiar, o culto do pôr do sol, a leitura da Bíblia, a guarda dos princípios bíblicos dentro de casa, é considerado um mordomo infiel. Todavia, os que incorrem em tal desleixo, não desesperem. A mulher que perdeu a dracma procurou até achá-la. Trabalhe igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu, Senhor. Irmãos, não deixe o inimigo ter êxito com a distração que ele tem trazido para alguns. Precisamos ter o evangelismo pessoal, fazer partes e implantar pequenos grupos. Não conseguimos mais fazer pequenos grupos, irmão. Não consegue. Não consegue. Porque os crentes não se entendem. Não, muitos não gostam de ir na casa do outro. Não gostam de ter gente em suas casas. Não conseguem dar continuidade porque falta-lhes o Espírito Santo. É um resumo.
serviço social, testemunho no trabalho, apoio à obra missionária, mordomia da família. Josué diz, capítulo 24, verso 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele diz nesse momento o seguinte, ó, vocês escolhem o que vocês vão fazer, decidam o que vocês vão fazer, servir o Deus de seus pais ou os deuses dessa terra. Porque aí ele diz, eu e minha casa, nós decidimos, vamos servir ao Senhor e nós precisamos dos últimos dias tomar esta decisão. Enquanto muitos que se dizem adventistas têm abandonado os princípios de Deus, nós precisamos levantar um altar dentro de casa e dizer, nós, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. E vou dizer que não são poucos os que têm feito isso, porque Deus tem tocado em muitos corações e Deus tem um povo fiel. Continuando falando sobre o lar. Orientação para a criança, página 316. Considerai a educação do lar uma escola missionária que prepara para a realização dos deveres religiosos. Tantos filhos não querem evangelizar, não querem saber da igreja. Por quê, irmãos? Porque não existe igreja dentro de casa. Não existe igreja no lar. Vou lá aqui mais um pouquinho para frente. Vida coerente, todas as coisas deixam sua impressão na mente juvenil. O semblante é estudado, a voz tem sua influência e o comportamento é por eles bem imitado. Os pais e mães irritadiços e mal-humorados estão dando aos filhos lições pelas quais, em algum período de sua vida, dariam todo mundo. Caso fosse seu, se pudessem desaprender, os filhos devem ver a vida dos pais, aquela coerência que está de acordo com sua fé, por levarem vida coerente e exercerem o domínio próprio. Os pais podem moldar o caráter dos filhos. Aplicação novamente para esse período, para essa fase. Precisamos voltar a fazer o culto familiar, reformar a educação financeira para os filhos, ser exemplo de fidelidade e uso cristão do tempo, junto com seus filhos. Precisamos voltar, irmãos, para Deus. Reconhecer, agora vamos chegar ao final aqui, já chegamos ao final. Precisamos reconhecer a vida de um mordomo fiel. Ele deve reconhecer que tudo pertence a Deus. Ele tem que administrar com sabedoria, partilhar com generosidade, servir com alegria, viver para a missão e esperar a volta de Cristo. Amém? Quando Cristo habitou no coração, ou quando Cristo habita no coração, toda a vida é transformada. Seus talentos, tempo e bens são dedicados à sua glória. Caminho a Cristo, página 58. Amém? Vamos ficar de pé? Ficar de pé? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que nós possamos sair daqui nessa manhã decididos a sermos e nos transformarmos em mordomos fiéis. Oremos ao Senhor.